hoje nós vamos falar de um tema que eu adoro. Eu adoro esse tema, Danilo. Todos os empreendedores adoram esse tema. Por quê? Porque quem não vende, quebra. Venda, foque em vender, foque em se profissionalizar em venda. E eu acompanho sempre seus stories e muitos que estão começando, cara, manda pergunta pra você lá. Danilo, o que eu faço que eu tô começando o meu negócio? Qual que é a principal coisa, cara? E você sempre fala, todas as vezes, vendas, vendas, vendas. Porque até para quem tá começando o projeto, isso é importante. É engraçado porque eu tô entrando numa startup e é uma startup de inteligência de dados, e aí a gente falou, vamos fazer, eu tenho 5 clientes potenciais, vamos sentar com os clientes. Não, mas e o business plan da empresa? Eu falei, mas não tem dinheiro, a gente não tem grana no negócio. Vamos criar um conceito, criar uma marca, uma cultura, que isso é importantíssimo, definir um produto e chegar no cliente e ver e falar, é um teste, nós estamos aqui para aprender, para errar e para aprender, e vamos propor isso para o cliente, vamos propor aí um crescimento, um business plan feito de forma bilateral e tal. A meta é uma só, parceiro: nos tornarmos a maior e mais ativa comunidade de empreendedores do Brasil. E aí, quem é que vem comigo nessa? Sejam bem-vindos ao Mastercast, o podcast de quem pensa grande. Meu nome é Daniel Portela. Meu nome é Danilo Juari. E hoje nós vamos falar de um tema que eu adoro. Eu adoro esse tema, Danilo. Todos os empreendedores adoram esse tema. Por quê? Porque quem não vende, quebra. Né, Danilo? É verdade. Hoje nós vamos falar do setor mais importante de qualquer empresa. Acho que as pessoas sempre costumam me perguntar qual que é o setor mais importante de uma empresa. A gente costumava dizer antigamente que o marketing é a alma do negócio. Mas o marketing só é a alma do negócio porque o foco do marketing é vender. Então hoje a gente vai falar sobre vendas, como ganhar dinheiro, estratégia de vendas, estratégia de convencimento, como você usa o network e, portanto, a rede N1 para vender. Então hoje o tema é grana, money, dinheiro, venda. Beleza. Eu vejo, Danilo, cara, que assim... vendas realmente, para quem está no mercado, como você falou, todos os empresários querem saber de venda, eles querem melhorar suas vendas, ver como que vende mais e tudo mais. E eu acompanho sempre seus stories e muitos que estão começando, cara, manda pergunta para você lá. Danilo, o que eu faço que eu tô começando o meu negócio? Qual que é a principal coisa, cara? E você sempre fala, todas as vezes, vendas, vendas, vendas. Porque até para quem está começando o projeto, isso é importante. Eu tenho uma frase que ficou muito na minha cabeça, uma frase dita pelo fundador da Cacau Show. E ele diz o seguinte, que quando ele começou a Cacau Show, quando ele começou a estruturar a Cacau Show, ele tinha uma parceria feita com uma pessoa que iria produzir, ele estava cuidando da parte comercial, de gestão do pequeno negócio feito na cozinha de casa, e ele tinha uma parceria com uma pessoa que ia produzir, a pessoa quebrou o contrato, e a avó dele falou, venda, se concentre em vender. Depois você vira à noite trabalhando, chama vizinho, chama amigo, chama tio, prima, papagaio, cachorro para ajudar a fazer, mas venda, se concentre em vender. E essa é uma frase que eu tenho comigo há alguns anos, né? A coisa mais importante do negócio é vender. Sabe por quê? Porque, Dani, uma coisa que eu quero que fique na cabeça das pessoas, muito hoje, nada acontece antes de uma venda. Empreendedor que está nos ouvindo, quem está nos assistindo no YouTube, nada acontece antes de uma venda. Um business plan não acontece antes de uma venda, uma gestão estratégica não acontece antes de uma venda, nada acontece antes de uma venda, sabe? A venda é o principal, ela deve ser o foco principal de todo o negócio. E eu acredito muito na cultura de venda 360 graus. O que é isso? Que todo mundo da empresa tem que estar com o espírito, com a força de vontade, com o foco vendedor. Todo mundo tem que falar a mesma língua, sabe? Porque o problema é que a pessoa que às vezes faz a limpeza ou a pessoa que cuida do estoque não se acha vendedor. Só que se a empresa não estiver bem limpa, se o estoque não for bem gerido e o produto chegar atrasado ou chegar danificado, isso também prejudica a área comercial. Então, com certeza a área mais importante da empresa é venda. Foque em vender, foque em se profissionalizar em venda. Tem muitos empreendedores, isso eu acho muito engraçado,
cara está começando agora, investindo um capital ínfimo, que claro que isso tem relevância, mas assim, não é um capital extraordinário, e frequentando palestras de maestria empresarial, de alta governança, liderança. Quantos funcionários você tem? Eu e minha mãe. Não, porra, se concentra em vender, sabe? Se tem um curso, se tem uma faculdade, se tem um foco, é venda. Um advogado precisa saber vender, um contador precisa saber vender, e hoje mais do que nunca, e esse é um dos problemas que as faculdades de direito e de outras faculdades tradicionais questionam, que é o cara, o profissional, o dentista, o advogado, que não sabe vender, ele não sabe captar cliente. Então, se concentra em vender. Uma startup, ela já tem por concepção, digamos assim, o início com pouco, é tentar fazer o mais com menos, e para isso o negócio precisa girar, precisa vender, entendeu? Cara, Danilo, acontece muito de muitas startups, principalmente, começar um projeto, investe tempo, investe grana, investe dinheiro, e o cara não vai atrás de vender. Por que você acredita que a maioria das pessoas fazem isso? Assim, eu tenho por mim que ele tá tão apaixonado na ideia que ele acha que o negócio vai dar certo, vai pro mercado e vai vender. Exato, ele tá tão... a venda exige pé no chão. A venda exige resultados reais, concretos. Ninguém vende, evidentemente que isso é um termo até que se popularizou dentro do mercado empreendedor, do vendedor de sonhos, daquele que vende projetos futuros. Não, ele precisa ter o mínimo de certeza, o mínimo de estratégia para chegar lá e o mínimo de base para prometer isso. Não dá para mim chegar numa pessoa e prometer que eu vou fazer uma viagem para Marte e lógico que isso não vai se concretizar, mas é um puta sonho. Nós vamos colonizar Marte, vai dar certo, invista aí 1,3 bilhões, né, desses fundos invista aí, nós vamos para Marte. Então precisa existir o mínimo de expertise e de experiência. Então assim, vender exige pé no chão. E é como se disse, o empreendedor está tão fantasiado naquilo que ele pode ser, que ele deixa de focar naquilo que ele realmente é. Ele está tão concentrado naquilo que ele vai ser no futuro e deixa de cuidar daquilo que ele é, de gerir aquilo que ele tem. Porque ele não entende que, isso é uma das coisas que eu vi o Medina, o criador do Rock in Rio, e vejo outros empreendedores falando, de se apaixonar pelo aquilo que você faz, sabe? Se apaixone pelo momento, por agora, por aquilo que você faz, né? Tenha proveito daquilo que você faz, e vender exige isso, se concentrar em vender exige isso. Então o empreendedor fica muito mais concentrado em business plan, é engraçado porque eu estou entrando numa startup, e é uma startup de inteligência de dados, e aí a gente falou, vamos fazer, eu tenho 5 clientes potenciais, vamos sentar com os clientes. Não, mas e o business plan da empresa? Eu falei, mas não tem dinheiro, a gente não tem grana no negócio. Vamos criar um conceito, criar uma marca, uma cultura, que isso é importantíssimo, definir um produto e chegar no cliente e ver e falar, é um teste, nós estamos aqui para aprender, para errar e para aprender, e vamos propor isso para o cliente, vamos propor aí um crescimento, um business plan feito de forma bilateral e tal. Então assim, a concentração tem que estar nisso. Então realmente o cara está tão fantasiado que ele se esquece de colocar o pé no chão e vender. Ele está tão concentrado em ser um unicórnio, tão concentrado em ser esse unicórnio, que ele não consegue nem sequer fazer a venda no dia a dia e bater as metas do dia. Então acredito que o problema é esse mesmo. Legal, Danilo. Essa foi uma ótima introdução, que a gente acabou começando sobre vendas, uma introdução de 7 minutos. Agora que o episódio vai começar. Legal. Agora que o episódio vai começar. Assim, eu quero começar do início, algo que pegue tanto startups quanto quem já tem uma empresa e tal, que comece a focar mais nas vendas. Eu lembro de quando eu tinha o meu primeiro sistema, quando eu não tinha cliente nenhum, antes de fazer ele, eu fiz a venda primeiro. Fiz a venda para o cara que ele já queria aquele produto, então eu desenvolvi o sistema para ele, em cima das características, trabalhando ali dentro. O tal do MVP. O tal do MVP. Fiz junto isso com ele. Mas não é todo mundo que encontra um cliente aberto assim, que vai, poxa, vamos construir junto esse programa, ou esse produto, ou esse serviço. Qual que é a dica que você dá, ou ferramenta que você lembra para quem está começando nessa área de vendas e tem esse problema? Vamos começar aí, o cara ainda não tem um produto e acha que está começando a construir, ou melhor, ele ainda não tem o cliente e está começando a construir e acha que vai vender muito lá na frente. Qual que é a ferramenta ou dica que você dá para o cara conseguir esse cliente antes de até mesmo ter completado ferramentas dele estar construindo um MVP? Uma frase: sonhe grande e trabalhe pequeno.
Sonhe grande e tenha recursos ali e focos pequenos. O que eu quero dizer com isso? Eu escuto muito de empreendedores assim, eu vou revolucionar o mercado. Aí eu pergunto, você já revolucionou a vida de uma pessoa, pelo menos? Se você não revolucionar a vida de uma pessoa, você nunca vai revolucionar o mercado. Então, assim, sonhe grande, trabalhe grande, imagine grande, mas comece pequeno. Então, essa é a principal ferramenta. Comece tentando mudar a vida de uma pessoa. Certo? E esse é o grande problema das startups. Elas pensam que resolvem dores e dificuldades, mas isso não se aplica na realidade. Eu, por exemplo, quando atuei como consultor, eu já atuei em mais de 30 empresas, pequenas, médias e grandes. A gente via a desconexão da teoria da prática, certo? Então, a teoria dizia uma coisa, mas a prática, a vivência era totalmente diferente. E isso é um dos problemas do ensino. Aí outro episódio criticando as escolas, né? E o método de ensino brasileiro, que é ruim. Então, elas têm uma desconexão da vida real. E o problema é se criar uma startup que não tem real conexão da vida real. O cara, ele acha, como eu disse, ele pensa em unicórnio, ele pensa que ele é um unicórnio, ele entrou nessa vibe, entendeu? E ele quer cobrar como unicórnio, ele quer ter governança como de unicórnio, é óbvio que ele precisa ter a cultura de unicórnio, que é isso a cultura que vai proporcionar o crescimento, muito mais do que as estratégias. O Simon Sinek diz que a estratégia, o planejamento estratégico come cultura no café da manhã. Então você precisa ter cultura, a cultura come planejamento estratégico no café da manhã. Então, do que adianta você ter uma cultura ruim, um planejamento bom, as coisas não vão casar, né? Você precisa ter cultura e um bom planejamento. Mas assim, comece pequeno, sabe? Pense Isso é um problema que eu tive. Eu já tive problema de pensar pequeno. Imaginar muito grande e tal. Não, você precisa primeiro revolucionar a vida de um cliente, um só, certo? E seja sincero ao vender isso. A gente está falando de venda agora. Chegue nesse cliente e diga, eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho, eu acredito que te atenda numa dor e estou disposto a te dar esse presente, a te ajudar e você me ajudar a criar meu produto e a testar meu MVP. Seja sincero, sabe? Isso é uma das coisas que eu digo ainda para o cliente. É o primeiro. Eu citei essa startup que eu estou entrando, é o primeiro cliente, você nos ajuda a crescer, sabe? Então tenha o cliente como aliado e tenta mudar a vida de um primeiro, para depois querer mudar a vida de milhares, né? Então acho que essa desconexão, ela é que causa esses problemas de venda, de produto, e é uma das maiores causas de pivotagem de produto lá na frente. O cara teve um produto, tem uma ideia que é um mundo ideal que só existe na cabecinha dele e na hora de vender não é aquilo. E aí ele tem que pivotar a ideia e trazer isso para um patamar que atenda o mercado, que venda de fato. Legal. Assim, principalmente muitas pessoas não têm muitos recursos, principalmente para vendas. E essa é uma crença limitante também que as pessoas têm, de que ela precisa cada vez mais de dinheiro, mais recursos para investir em marketing. Você só precisa de sola de sapato. Exatamente, para ele conseguir vender. E assim, cara, acompanho você e eu vejo que você consegue vender sem vender as coisas. Sim. E eu acho que esse é o ponto principal do nosso podcast hoje. A gente começar a entrar, cara, como que a gente começa a estruturar a nossa pessoa e a nossa empresa, a nossa organização para vender, cara, sem precisar vender. Isso fica um pouco estranho para quem está nos ouvindo e às vezes você já ouviu tanto pessoas, de empresários de marketing digital falando algo parecido, então você assimila. Mas talvez vai ter muitas pessoas aqui que não está entendendo, estou querendo dizer em vender, não vender, e o Danilo vai explicar para a gente. Eu vou contestar aqui talvez um dos que seja mais considerado o maior asa aí de vendas do Brasil, né? Ele tem uma frase: vender, 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 né? E aí eu costumo dizer nem a pau, nem a pau, nem a pau, porque assim, se tem uma coisa que as pessoas odeiam é que alguém venda algo para ela. As pessoas não gostam disso, né? A gente não tem que fazer, a gente não tem que fazer treinamento de venda, a gente tem que fazer treinamento de relacionamento. Por quê? Nós vamos falar lá depois como usar o network para vender, mas a venda é construída na base da confiança, e a confiança se desenvolve com relacionamento. Então, o que é o vender sem vender? É você transformar o teu cliente, porque o cliente ele não é mais o cliente. Ele não é aquela pessoa que você entrega e vira as costas. Inclusive, o pós-venda,
hoje é considerado uma das principais ferramentas. Eu tenho contato com alguns empreendedores que estão desenvolvendo uma empresa especialista em pós-venda no Brasil, a primeira do Brasil. Então, o pós-venda é um dos fatores cruciais para o crescimento da empresa. Por quê? Porque o cliente ele virou muito mais, a relação empresa-cliente virou muito mais uma relação íntima, um relacionamento. Quanto mais caro o produto, putz, as economias da pessoa. Se a pessoa divide em 12 vezes, ela está firmando um relacionamento contigo de um ano, entende? Então, virou muito mais um relacionamento do que uma relação comercial puramente, né? Então, o vender sem vender é porque ninguém gosta de que venda alguma coisa. As pessoas odeiam. Quando você entra numa loja e aí a pessoa pergunta, tá precisando de alguma coisa? Você fala, tô só dando uma olhadinha, que é a frase padrão de todas as pessoas. Se essa pessoa voltar mais 10 vezes, você vai encher o saco, você vai sair daquela loja sem comprar e você vai sair emburrado, porque ninguém gosta que te ofereça essas coisas. Ninguém gosta que alguém tenta te vender, entendeu? Qualquer coisa, te convencer qualquer coisa. Até porque quando alguém tenta te convencer, o marketing por si só se subentende a extrapolação de benefícios. Então, no marketing ninguém fala, olha, cigarro não faz propaganda, mas se fizesse, olha, cigarro faz propaganda contra, mas suponhamos que tivesse um marketing como comum do cigarro, ninguém falaria nessa propaganda, como não se falava antigamente antes de proibir, que causa câncer. Sabe, ninguém falava isso. Então, no carro, o cara não vai falar, bebe muito, viu? Quinta marcha ali, o carro bebe muito. Ninguém fala, todo mundo fala só dos atributos positivos. E quando a pessoa e a gente sabe que as coisas não têm só ponto positivo, ela tem pontos negativos. Mas é esse negócio da manipulação, sabe? Parece que alguém está te manipulando. Então, minhas vendas, assim, eu sou um cara puramente comercial. A minha cabeça ela é muito comercial. Nós estávamos falando antes de gravar o podcast da venda que eu fiz ontem, com alguns fundos de investimento para um projeto. Então, assim, são relacionamentos que eu construo há muito tempo. Eu não conheci eles agora, eu conheço há muito tempo. Muitos dos parceiros que estão agora, eu conheço há anos também. Entendeu? Então, eu gosto de construir relações de longo prazo. Não só pelo interesse, porque eu não gosto de ser interesseiro, eu gosto de ser interessante. Sabe? Então, construa relacionamento de longo prazo. Hoje as pessoas, como eu disse, comprar é confiança. Eu preciso confiar em você. Quando alguém fecha uma assinatura do seu sistema, o cara está gastando dinheiro, ele está colocando você dentro da empresa, ele está abrindo os dados, as vendas. Quer dizer, é um relacionamento isso, precisa existir confiança, entendeu? Então, pare dessa venda puramente comercial, estratégica, engessada, porque todo mundo sabe quando alguém está tentando te vender alguma coisa. É péssimo isso, eu odeio isso particularmente. Então pare de usar estratégias de venda para usar estratégias de relacionamento, de intimidade, de afeição. Sabe por que uma das coisas que eu mais escuto como que eu posso ter isso? E eu nem disse nada, entendeu? Então gere valor, é aquela velha história, gere valor e não preço, entendeu? Então acho que é essa relação de venda e sem vender. Entendeu? Legal. Assim, vamos entrar então agora na nossa comunidade N1, que está rolando vários eventos. E o relacionamento é muito importante. O relacionamento para vendas é muito importante. Queria que você falasse a importância disso para quem está nos ouvindo. Você sabe eu tenho alguns amigos de agência de marketing e eles costumavam brincar antigamente quando você oferece um produto para o cliente e o cliente fala assim, mas eu tenho um sobrinho que acabou de sair da faculdade e ele faz para mim. Antigamente a gente até achava que era uma questão de dinheiro, mas é uma questão de relacionamento. É meu sobrinho, eu conheço ele, eu gosto dele. Poderoso isso. Né? Eu gosto dele, então não é dinheiro, porque eu já vendi coisas muito mais caras, né, do que isso. Então a atitude inicial do cara do marketing era virar as costas. Tá bom, tchau. Mas a atitude hoje tem que ser de gerar relacionamento, gerar confiança. Olha, tudo bem, eu estou à disposição. Olha, se você quiser um teste, hoje por isso que a maioria das agências tem cláusulas de success fee, né? de pagamento pelo sucesso, pelo resultado gerado e uma série de porções, por isso que existe o test drive, sabe? Então, gere confiança no seu cliente. Como eu disse, venda é confiança, porque você está envolvendo aquilo que é mais sagrado da sua vida, que é dinheiro.
A pessoa pode dizer que é família, mas famílias brigam por causa de dinheiro. A pessoa pode dizer que é felicidade, mas se você tá pobre ninguém é feliz, o cara tá devendo, ele tá infeliz. Então é o dinheiro. E se o dinheiro ele é tão valioso, e eu não tô aqui colocando o dinheiro no pedestal, mas tô dizendo assim, é importante na vida das pessoas. A relação comercial de compra e de venda, ela exige confiança. Né? Aquela velha história do vendedor de carro, sabe? Eu não confio no cara, então não dá. Eu preciso confiar na pessoa para gerar essa relação. Só que a maioria dos caras quer chegar, receber o dinheiro dele e ir embora. Eles não estão preocupados assim, e isso é um dos maiores riscos para startups, tá? O maior risco de uma startup é perder a essência dela, é se esquecer do propósito dela. É transformar o propósito em algo comercial e deixar de exercer isso. Então ela perde a essência. Quer dizer, o cara, na hora que ele senta para você para negociar, ele não está concentrado em de fato resolver o teu problema, que foi o foco de início da startup. Eu quero resolver o teu problema, revolucionar a tua vida. Eu quero no fundo o teu dinheiro, certo? Então quando eu mostro que eu estou querendo ajudar, uma das coisas, sabe como eu convenço a maioria das pessoas a fazer mentoria comigo? Eu começo a fazer mentoria sem cobrar. Aí o cara me pergunta, é isso que é mentoria, sabe? É isso, é esse resultado que eu vou ter? É isso. Como que eu posso ter mais disso? Entendeu? Então, o network, ele tem um foco. Ele não é para vender. Tem gente que acha que vai chegar no encontro, distribuir cartão e fala, putz, eu fui numa reunião de network, numa reunião. O babaca foi numa reunião de network e falou assim, eu não consegui fazer nenhuma venda. Foda-se, sabe? Entre você e que eu conheci numa reunião num restaurante, em 1 hora e meia, e o cara que eu já conheço há anos, sabe? Eu prefiro o cara que eu já conheço há anos. Então, é lógico que o foco do network é um canal para se gerar relacionamento. Network é isso, é troca de relacionamento. E a partir do relacionamento que eu gero, da confiança estabelecida, que leva tempo, não é de uma hora para outra. O empreendedor acha que numa reunião ele consegue gerar confiança em todo mundo. Não é assim. São raros e geralmente quem consegue fazer isso é porque tem muito resultado já conhecido. Aí é óbvio que o cara senta na mesa, você vai confiar nele, vai fechar o negócio, mas a maioria leva tempo, então é preciso cultivar. O N1 oferece essa solução. É uma rede de relacionamentos, com foco comercial de venda, mas é uma rede de relacionamentos, de confiança. Só antes de você entrar em foco no N1, eu lembrei de alguma coisa que aconteceu esses dias. Sim. E cara, assim, eu acredito que a maioria da nossa audiência que trabalha, que precisa vender alguma coisa, passa por isso que eu passei. Que eu já tenho uma solução minha de resolver. Sim. Que eu vou contar aqui pra vocês, só que eu quero que depois você... Cara, você é um mentor, você é um cara que estuda Napoleão Hill e todas as coisas. Então, eu acredito que você vai dar uma solução, talvez que definitiva ou que resolva muito a maioria de quem vai ouvir isso aqui que Sim. acontece. Cara, muitas pessoas atendem lá a pessoa com maior carinho, igual você que dá mentoria gratuita. Você presta o atendimento, faz um orçamento, dá um abraço na pessoa, explica bonitinho, tudo mais. A pessoa vai e fecha com outra pessoa por causa de preço. Trabalho pior de qualidade, ainda pior. Acontece, isso eu acredito que acontece com todo mundo, mas comigo acontece direto. Sim. Recentemente aconteceu. Marquei uma reunião com o cara, sentei, expliquei para ele que máquina que ele ia comprar, que equipamento, o que ele ia fazer, qual que seria o atendimento, tudo mais. Com um orçamento maravilhoso para ele. Ele mandou mensagem para mim no outro dia: ô amigo, ó, tem um cara aqui ó, que não cobra implantação, tá bom? Vou fechar com ele. Eu hoje já passei por muitas vezes, viro pro cara e falo: cara, tudo bem, sucesso, se precisar de mim, estou aqui. Por quê? Porque eu valorizo o que eu faço. Sim. Então, poxa, se ele não quer pagar, eu tenho certeza que ele vai ter prejuízo no futuro lá. Então eu resolvo assim, mas cara, eu sei que foi difícil para me chegar nesse ponto. E eu queria que você ajudasse a maioria das pessoas que está ouvindo, que passa por isso, cara. Alguma coisa que possa aplicar hoje, que ajude a passar por isso melhor, cara, que resolva. Cara, é muito chato. Eu sei acho como que é. Não, eu tenho certeza que é bastante chato, mas eu tenho uma dica de ouro para dar para as pessoas. Por favor. Ninguém compra preço, ninguém compra produto, nem valor, nem dinheiro. Ninguém compra preço. As pessoas compram experiência. As pessoas compram experiência.
Optar por alguém por preço menor não é, obviamente, o objeto da troca, não é o preço, é a minha experiência ruim de pagar caro, é a minha experiência de ter falta de dinheiro, é a minha experiência de estar endividado, é a minha experiência de ter crises financeiras que leva a isso. Ninguém escolhe um produto pior pelo menor preço porque quer. Que é burro. Nenhum empreendedor, nenhum empresário faz isso. Quer saber? Acho que eu vou prejudicar minha empresa colocando aquele produto de menor qualidade. Ninguém faz isso. As pessoas escolhem porque elas estão sem dinheiro, porque provavelmente ele já está endividado, porque ele já está quebrado, porque ele não tem de onde tirar, entende? Então, no fundo, é tudo experiência. Como que eu resolvo isso? Eu proporciono outra experiência. Ao invés de eu negociar o preço, de eu parcelar, de eu tentar me igualar ao concorrente que é mais burro e cobra barato, porque quem cobra barato é burro, sabe? Então, ao invés de tentar igualar isso, eu mudo a experiência, sabe? Eu tento mudar a experiência. Quando eu vendia consultoria, as pessoas falavam assim, mas tem um outro cara que cobra menos. Aí eu digo para as pessoas uma frase matadora. Vamos fazer uma experiência. Se eu não der o triplo de resultado que esse concorrente, você não precisa continuar. Entende? Então eu tento causar uma experiência positiva. Não adianta eu negociar o preço, negociar o valor, ou me igualar ao concorrente, ter prejuízo e não conseguir entregar uma boa qualidade do produto e só reforçar essa experiência negativa. Eu tento proporcionar uma experiência positiva. Sabe? É por isso que o teste é importante. E mostrar para ele, obviamente, se às vezes a objeção da pessoa é tempo, é produto, é valor, tem vários tipos de objeção, mas eu tento mudar a objeção que causou, a experiência que causou aquela objeção. Então, se o cara trocou alguém por preço, eu tento proporcionar uma experiência de preço. Ao invés de eu negociar o preço com ele, ou abaixar meu preço e ter prejuízo, eu tento mostrar para ele de que aquilo vai causar muito mais resultado. Mas não adianta eu falar, eu tenho que mostrar, provar, fazê-lo sentir, fazê-lo passar por aquilo, certo? Eu tenho pessoas que agradeceram pela mentoria depois. Obrigado por você ter me insistido. Aí eu falo, pessoal, vai numa só. Se você não gostar, você para de ir. Porque eu confio no meu produto e sei que a pessoa continuará aí. Entendeu? Então eu tenho que proporcionar experiências diferentes e não só na fala. E essa é a maioria dos erros dos negócios. As pessoas acham ruim a entrada de graça, ou um dia de experiência, ou um dia de teste. Isso não é ruim. Ruim é você ter preço muito baixo, dar muito desconto e fazer muita promoção. Isso é péssimo. Entende? Isso é horrível. Eu nunca fiz uma promoção. Eu não faço promoção. Eu odeio promoção. Entende? Quem quer, dá um jeito, vá atrás e compra. Mas eu dou um de graça. Eu tento proporcionar experiências. Ninguém compra preço. Ninguém compra produto. As pessoas compram experiência. Quer que alguém compre o seu preço ou o seu produto? Proporcione a ela experiências que corroborem isso. Legal, isso é bem mais fácil de visualizar em serviço, principalmente, como você falou, consultoria, como por exemplo um software como serviço, e para quem vende um produto final. Mais fácil ainda. Por que sites de tinta hoje tem programas de 3D para você testar como vai ficar a tinta no seu quarto? Boa. Por que programas que vendem alimentos proporcionam ali embalagens, amostra grátis, por exemplo, remédios e benefícios para emagrecer e tal? Então eu proporciono experiências, então é mais fácil ainda com o produto. É sempre fácil de proporcionar boas experiências. E se o meu produto causa bons resultados a partir dessas experiências, a venda fica fácil. Entendeu? A venda fica muito fácil. Então é simples. Dá pra gente dar vários exemplos, né? Teste 7 dias grátis, por exemplo, amostra grátis. O que mais? Vamos lá. Depoimentos, fotos de resultados proporcionam boas experiências. Vídeos, porque isso é um espelhamento. Eu tento encontrar um avatar do meu cliente, entendo qual é o meu cliente padrão. Evidentemente os detalhes e os insights individuais é mais difícil, mas eu tento encontrar o meu cliente padrão e crio resultados e depoimentos de pessoas padrão. Por exemplo, se o meu cliente é maioria mulher, eu vou colocar fotos e depoimentos de maioria mulher. Entende? Lógico que vai ter homens também, mas se o meu foco é só mulheres, eu vou colocar mais mulheres. Então, isso são modos de proporcionar boas experiências. Legal você tocar nisso, que é a questão da prova, né?
Eu nunca tinha pensado na prova social como uma experiência. E realmente o que você está falando é verdade. Você sabe quem que é o seu melhor vendedor? O seu cliente. E o erro de muitas startups é não usar clientes para conseguir outros clientes. Uma das práticas você já nunca deve ter percebido agora, isso possivelmente deu um insight na sua cabeça, que quando eu estou fechando alguma coisa com alguém mais ou menos parecido contigo, eu peço para a pessoa falar contigo. Exatamente. Não, isso entendeu? É direto. Direto. Mas isso tem uma causa, Com porque certeza. Eu tentando vender, digamos assim, para alguém, é menos poderoso do que alguém que já passou pelo processo e obteve resultado. Então convence mais. Como eu disse, ninguém compra produto, ninguém compra grana, ninguém compra preço, as pessoas compram experiências. Elas procuram pertencimento, elas querem pertencer a algo, entendeu? Depoimentos, fotos, vídeos, testes grátis são uma boa maneira de proporcionar isso. Legal, Danilo, vamos aqui encerrando o nosso podcast, que tá incrível. Tá incrível, né? Legal, isso de hoje a gente nem planejou muito, né? Não planejamos. Definimos o tema e estamos aqui. Vamos aí. E vamos lá, cara. Cara, sobre o N1, você estava finalizando a fala sobre o N1, sobre o relacionamento, sobre o cara achar que vai lá no evento e acha que já vai sair vendendo. Sim. Como eu disse, vendas são construídas na base da confiança. E confiança só nasce com relacionamento. Eu posso ter depoimentos, eu posso ter boas experiências, mas eu quero te conhecer, eu quero saber quem está por trás. E relacionamento relacionamentos são construídos na base do network. Eu conheço você me conhece, a gente se ouve. Eu acho muito burro isso de tentar vender na primeira reunião. Eu não faço isso, eu nunca faço isso. Eu tento muito mais conhecer meu cliente, conhecer as dores dele. E a razão de eu ter tantos pitches, eu tenho quase que 100% de aproveitamento. Eu tenho raras exceções de ter contato com uma pessoa e não fechar negócio, porque eu procuro entender as dores dela primeiro, antes de vender. E eu preciso entender essas dores para oferecer exatamente a solução para aquelas dores. Foi assim na reunião ontem, por exemplo. Eu entendi as dores, a necessidade, a vontade do meu cliente, aquilo que dá tesão para ele, aquilo que faz ele se sentir animado e feliz e oferecer as dores. E para isso eu preciso conhecer o meu cliente. E o network oferece isso. A base de o N1 é isso, é para você conhecer as pessoas, sabe? É conviver com as pessoas. Sócrates dizia que você conhece muito mais uma pessoa em 1 hora de risada do que um dia todo de conversa. E o N1, ele tem esse ambiente descontraído e vivo justamente para mim conhecer. É uma lei socrática, né? Para mim conhecer ao outro e a partir do conhecimento que eu tenho, entendimento das dores dele, aí sim eu fazer uma venda certeira. Aquilo que o marketing digital chama de oferta irresistível, sabe? Aquilo que a pessoa não consegue porque atende exatamente às necessidades dela e eu proporcionei ali uma venda quase que certeira, né? Então é isso que a gente está oferecendo, entende? Boa, Danilo. Pessoal, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, eu tenho certeza... E aí? Já desliguei. Já desligou? Muito obrigado. Tô com o telefone. Acontece, ao vivo aqui, ó, tá ao vivo, todo mundo tá vendo. Mentira, tá gravado, pessoal. Muito obrigado, pessoal, voltando aqui. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Danilo, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento de venda. Eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo, vai sair e aplicar tudo que o Danilo passou aqui pra gente, beleza? Muito legal. Mais um episódio, tamo junto. Mais um episódio, é isso aí. Muito obrigado. Siga nós nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, compartilha com seus amigos e até o próximo episódio. Esse foi o Mastercast. Tamo junto. Tamo junto.